Você já percebeu como duas pessoas podem viver exatamente a mesma situação e sair completamente diferente dela? Por que uma crise destrói alguém, enquanto outra pessoa encontra nela o começo de uma nova fase? Por que uma rejeição faz uma pessoa desistir dos próprios sonhos, enquanto outra usa aquela mesma dor como combustível para crescer? Será que o problema está no que acontece com a gente ou na forma como escolhemos enxergar o que acontece? Esses dias eu vi uma imagem muito simples, um meme na verdade, né? Mas que me fez refletir profundamente. Provavelmente você já deve ter visto essa imagem. Ela mostra duas pessoas dentro de um ônibus. Uma delas está olhando para uma enorme parede de pedras. Tudo parece escuro, sem graça e pesado. O seu rosto demonstra tristeza, desânimo, quase como se a viagem fosse um castigo. Do outro lado, outra pessoa olha pela janela e vê o nascer do sol incrível. Montanhas, luz, um horizonte cheio de beleza. Ela sorri, aprecia a paisagem e, é claro, parece completamente em paz. E a pergunta que fica é: se duas pessoas podem viver a mesma realidade, por que chegam a destinos tão diferentes? É exatamente sobre isso que nós vamos conversar hoje. Mas antes, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Matheus Dani e aqui a gente fala sobre desenvolvimento pessoal, mentalidade, hábitos e as decisões que realmente transformam a sua vida. Meu objetivo não é trazer frases motivacionais vazias, mas reflexões práticas que desafiam a forma como você enxerga o mundo e ajudem você a crescer em todas as áreas da sua vida. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e vamos juntos para mais uma reflexão que pode mudar a maneira como você encara a sua própria caminhada. Agora, preste atenção nisso. O ônibus é o mesmo, a viagem é a mesma, o destino é diferente. A única diferença é para onde cada pessoa decidiu olhar. E talvez essa seja uma das maiores lições da vida, porque a vida sempre vai oferecer os dois lados. Sempre vai existir um motivo para reclamar e sempre vai existir um motivo para agradecer. Sempre vai existir um problema e quase sempre também vai existir uma oportunidade escondida dentro dele. Só que a maioria das pessoas passa tanto tempo olhando para a parede que nunca percebe a paisagem. Nós crescemos acreditando que ser feliz depende das circunstâncias. Quando eu ganhar mais dinheiro, vou ser feliz. Quando eu encontrar a pessoa certa, vou ser feliz. Quando eu trocar de emprego, aí sim eu vou ser feliz. Quando os meus problemas acabarem, né? Mas deixa eu te contar uma verdade que talvez ninguém tenha dito. Os problemas nunca acabam. Sempre vai existir um novo desafio, uma nova preocupação, uma nova dificuldade. Se você decidir esperar uma vida perfeita para ser feliz, vai esperar para sempre. Porque felicidade não é viver sem problemas, é aprender a enxergar além deles. Pensa em duas pessoas que perderam o emprego. As duas receberam a mesma notícia. As duas sentiram medo, as duas ficaram preocupadas, mas uma delas decide repetir para si mesma: a minha vida acabou, não existe mais saída, eu nunca vou conseguir. Enquanto isso, a outra pessoa diz: isso não era o que eu queria, mas talvez seja a oportunidade que eu nunca teria coragem de buscar sozinho. Percebe a diferença? A situação foi exatamente a mesma, mas as decisões que nasceram daquela situação foram completamente diferentes. E sabe por quê? Porque antes das nossas ações existem os nossos pensamentos, e antes dos nossos pensamentos existe a forma como interpretamos aquilo que acontece. Existe uma frase muito poderosa que diz: não vemos o mundo como ele é, vemos o mundo como nós somos. A nossa mente funciona como uma lente. Se essa lente estiver coberta pelo medo, tudo parece impossível. Se estiver coberta pela gratidão, até os dias mais difíceis carregam algum aprendizado. Se estiver coberta pela esperança, você começa a enxergar caminhos onde antes só havia obstáculos. Agora imagine que você coloca um óculos escuro. De repente, tudo parece sem vida. O céu parece mais cinza, as cores desaparecem, né? Mas o mundo mudou? Não. Quem mudou foi a lente. É exatamente isso que acontece com a nossa mente. Muitas vezes o problema não é a realidade, é a maneira como nós estamos olhando para ela. E cuidado, porque quando você acredita que tudo dá errado, seu cérebro começa a procurar provas de que isso é verdade. Quando você acredita que nunca vai conseguir, você deixa de tentar. Quando você acredita que ninguém gosta de você, você se afasta das pessoas. Percebe como a perspectiva começa a criar a própria realidade? Você pensa de um jeito, age de acordo com esse pensamento e acaba produzindo exatamente o resultado que reforça aquilo que acreditava. É um ciclo. Agora imagine o contrário. Você enfrenta uma dificuldade e faz uma pergunta diferente. Ao invés de perguntar por que isso aconteceu comigo, você se pergunta: o que isso veio para me ensinar? Essa simples mudança muda tudo, porque uma pergunta leva você para o papel de vítima, a outra coloca você no papel de protagonista da sua história. Quem vive perguntando por quê, normalmente fica preso ao passado. Quem
Quem começa a perguntar para quê, começa a construir o futuro. E isso vale para praticamente tudo. Recebeu uma crítica, você pode passar dias ofendido ou pode descobrir algo que realmente precisava melhorar. Cometer um erro, você pode sentir vergonha de desistir ou usar aquele erro para não repetir a mesma falha amanhã. As dificuldades são como pesos na academia. Quando você olha para elas, parecem desconfortáveis, pesadas, difíceis, mas é justamente aquela resistência que fortalece o músculo. Sem resistência não existe crescimento. Na vida acontece exatamente a mesma coisa. As experiências difíceis não chegam apenas para nos machucar, muitas delas chegam para nos moldar. E eu sei, falar isso não é muito mais fácil do que viver, né? Ninguém gosta de perder, ninguém gosta de ser rejeitado, ninguém gosta de passar por momentos difíceis, né? Mas existe uma diferença enorme entre sentir a dor e permitir que ela defina quem você é. A dor faz parte da vida. O sofrimento prolongado muitas vezes nasce da forma como escolhemos alimentar essa dor todos os dias. É como duas pessoas carregando uma mochila, as duas recebendo o mesmo peso. Uma reclama durante toda a caminhada, a outra entende que aquele peso está fortalecendo as suas pernas, porque no final da jornada as duas estavam cansadas, mas apenas uma ficou mais forte. A vida faz isso com a gente o tempo todo. Ela não pergunta se estamos preparados, ela apenas entrega situações e todos os dias ela faz a mesma pergunta silenciosa: como você vai decidir enxergar isso? Como castigo ou como treinamento? Como um fim ou como um novo começo? Como uma perda ou como espaço para algo melhor na sua vida? Talvez hoje você esteja vivendo um momento difícil, talvez exista uma porta que se fechou, talvez um sonho que ainda não aconteceu, ou de repente uma frustração que você carrega há anos. Eu não estou dizendo para você fingir que está tudo bem, não estou dizendo para ignorar a dor, estou dizendo para não permitir que ela seja a única coisa que você consiga enxergar. Porque quando você olha apenas para a parede, você perde toda a paisagem que existe do outro lado. Às vezes Deus fecha uma porta que você insistiu em ter aberta. Às vezes ele permite um atraso porque sabe que você ainda não está preparado para aquilo que tanto pediu. Às vezes aquilo que hoje parece uma perda, amanhã vai ser exatamente a história que você contará agradecendo por não ter acontecido do jeito que queria. Nós raramente entendemos os capítulos difíceis enquanto estamos vivendo, mas quando olhamos para trás, percebemos que muitos dos momentos que mais doeram foram justamente aqueles que mais nos transformaram. Porque no final das contas, a vida sempre vai ter dois lados, o problema e a oportunidade, a dor e o aprendizado, o medo e o crescimento. Você não controla tudo o que acontece, mas controla a direção do seu olhar. E essa escolha muda absolutamente tudo, porque a forma como você interpreta os acontecimentos determina as decisões que você toma. As decisões determinam os seus hábitos constroem o seu futuro, e é por isso que duas pessoas vivem na mesma realidade podem terminar em lugares completamente diferentes. Não porque a vida foi mais difícil para uma delas, mas porque uma escolheu olhar apenas para a parede, enquanto a outra decidiu contemplar a paisagem. Se esse vídeo fez sentido para você, talvez seja porque você percebeu que mudar de vida começa muito antes de mudar as circunstâncias. Começa mudando a forma como você pensa, e foi exatamente por isso que eu criei o guia As 7 Chaves Mentais que Mudam Tudo. Nele, eu aprofundo princípios que ajudam você a desenvolver uma mentalidade mais forte, tomar decisões melhores e deixar de ser controlado pelas circunstâncias. O link está aqui embaixo na descrição, eu tenho certeza que ele pode ser um divisor de águas na sua vida. Se esse conteúdo te ajudou, deixe o seu like, se inscreva no canal e, é claro, responde aqui nos comentários. Hoje, em qual lado desse ônibus você acredita que tem passado mais tempo olhando? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.